Meus irmãos, muito boa noite. É uma satisfação muito grande poder vir aqui mais uma vez, tentar trazer um pouquinho de informação. A informação que nós vamos trazer hoje é uma informação um pouco diferenciada. O amigo foi muito gentil me chamando de palestrante. Eu me considero um estudante repassando um estudo. Você lembra daquele tempo de criança que a gente ia para a escola e perguntava, Joãozinho, Mariazinha, fez o dever de casa? Fiz, professora. Então vem aqui no quadro mostrar para os amiguinhos o seu dever. É mais ou menos assim como eu me sinto. Vim aqui mostrar o meu dever de casa e repassar, contribuir com os colegas, né, o estudo que eu fiz. Esse tema que nós trouxemos é a continuação de uma fala que nós fizemos, numa exposição na reunião passada. Foi o magnetismo do pensamento. O magnetismo, ele está muito ligado com o espiritismo e espiritualidade. A gente tem pouca informação sobre ela, pelo menos a nível de Campina Grande, da região, aqui. As pessoas falam um pouco no meio espírita sobre magnetismo. E a gente vai entender o quanto isso está ligado dentro da própria codificação. A gente trouxe informações aqui dentro da codificação espírita, mostrando o quanto a gente precisa disso, o quanto a gente vive isso no dia a dia e não se dá conta do tamanho, da importância que é o magnetismo em nossas vidas. Nosso irmão ele fez aqui um exemplo de magnetismo que está lá no Evangelho, no capítulo 19, a gente vai mostrar lá na frente. Não é? Então, aqui a gente começando a nossa exposição, a gente começa falando aqui que nós temos 4 tipos de magnetismo. Existe 4 tipos de magnetismo. Existe o magnetismo, só reprisando rapidamente o que a gente falou, magnetismo mineral, magnetismo animal, de ânima, não de animal irracional, de ânima hominal, por assim dizer, o magnetismo espiritual e o magnetismo misto. Esses magnetismos, 3 deles está posto na Gênese espírita. E a gente vai entender um pouquinho disso. Esse magnetismo mineral do planeta, a gente é tão poderoso isso, que se a gente tivesse uma ciência maior, uma consciência maior disso, a gente viveria melhor. Para se ter ideia, o planeta, no núcleo do planeta, existe uma magma, existe uma substância poderosíssima que magnetiza todo o planeta de tal forma que protege toda a camada em volta do planeta. E qual o interesse de saber disso? O interesse de saber disso é que a gente está andando em cima de um gigantesco campo eletromagnético. Esse gigantesco campo eletromagnético, a gente até usou um exemplo daquele que a gente fazia quando criança, de preguinhos em cima do papel e um ímã embaixo. Quando a gente faz isso, a gente movimenta os preguinhos, né? E o que é que isso tem a ver? Tem a ver que nós funcionamos como se fossem aqueles preguinhos. No núcleo do planeta existe um ímã gigantesco, poderosíssimo, e a gente se magnetiza por tudo isso. Só que a diferença é que nós temos vontade própria através do que a gente chama de livre-arbítrio. E é nesse livre-arbítrio que a gente magnetiza positivamente e negativamente as pessoas o tempo todo. E a gente faz até sem saber. Então, a gente tendo a ciência disso, a gente se relaciona melhor com as pessoas, tendo mais informação sobre magnetismo. E a gente vai entender mais na frente o quanto isso tem a ver com o próprio espiritismo. Todo mundo que já foi numa praia sente uma paz, sente um alívio, você sai como se fosse assim, aliviado, descarregado de tanta energia ruim. Mas pode ter certeza absoluta que lá existem propriedades na natureza, na praia, que a gente não tem ideia de quanto magnetismo existe na praia. Então é importantíssimo a gente prestar atenção na natureza. E se você caminhar conectado com a natureza, você alivia estresse, alivia dor de cabeça, alivia tensões. Isso a própria ciência diz isso. Tratamento para depressão é atividade física e caminhar na natureza. E quem tem uma ligação, qualquer pessoa, se você for num quintal, você pode tirar os descalço, você descarrega energia negativa no chão. Isso é ciência, está além de religião. Então é muito importante a gente saber o quanto a natureza tem a nos ajudar.
O magnetismo humano é o magnetismo que a gente está o tempo todo nos relacionando com as outras pessoas, não tem como. Está funcionando aqui? Não. Tá, né? O tempo todo nos relacionando com outras pessoas e se magnetizando, positivo e negativamente, e magnetizando outras pessoas. Então, é esse magnetismo que a gente precisa prestar muita atenção. Se a gente for lá, ó, no Evangelho segundo o Espiritismo tem fé divina e fé humana, Instruções dos Espíritos, número 12. Isso aqui é só uma citação para que a gente possa ficar como dever de casa, mostrando que no Evangelho segundo o Espiritismo, esse texto fala puramente de magnetismo. E o que o nosso irmão fez lá também, lá no capítulo 19, que a gente vai tratar. Se a gente for lá na questão 556 do Livro dos Espíritos, ele faz uma pergunta muito interessante. Ó. Tem algumas pessoas verdadeiramente o poder de curar pelo simples contato? O nome disso é magnetismo. Ó. No Livro dos Espíritos, questão 556. Aí a resposta, ó, a força magnética pode chegar até aí, quando secundada pela pureza dos sentimentos e por um ardente desejo de fazer o bem, porque então os bons espíritos lhe vêm em auxílio. Então, assim, ó, isso é uma informação da própria codificação, da espiritualidade. O magnetismo é real, muito mais real do que a gente pode imaginar. Se a gente for lá para Jesus, o que é que Jesus dizia? Né? Se você tiver fé, tamanho grande de mostarda, você transporta montanhas. Podeis fazer o que eu fiz e muito mais. Esse poder fazer o que eu fiz e muito mais, é muito difícil acreditar nisso, né? Mas, poxa vida, como é que a gente vai ter condição um dia de fazer o que Jesus Cristo fez? Como entender essa fala de Jesus? Aí a gente vamos para raciocínio lógico. Obviamente, a gente não vai fazer absolutamente tudo numa única existência. Vamos fazer um exemplo mais simples. Pronto, eu sou arquiteto, tu é a tua profissão? Pronto, qualquer profissão. Se ele quiser fazer o que eu faço, o que é que ele precisa fazer? Só qualquer pessoa, qualquer um, é só estudar. Se quiser ser contador, qualquer coisa, o que é que a gente precisa fazer? Ir atrás em busca, estudar e ser, fazer aquilo. Aí como é que você faz essa comparação levando isso para Jesus? Jesus é um ser que a escola dele foi muito anterior ao planeta. Quando Jesus veio para cá, ele já veio perfeito. Aonde ele evoluiu, onde ele cresceu, onde ele estudou, já os mundos já não existem mais. Quando Jesus diz, podeis fazer o que eu fiz e muito mais, isso vai para a eternidade. Faremos um dia, todos nós seremos anjos. A gente não fala isso na música, né? Agora é preciso acreditar de verdade. Agora é preciso trabalhar e acreditar que um dia todos nós seremos anjos. Vai levar um tempinho, né? É por isso que nós, na doutrina espírita, acreditamos na pluralidade das existências, que é impossível você evoluir ao ponto de ser um anjo numa encarnação, numa única existência, né? É logicamente impossível. Mas é isso que a mensagem que Jesus vem trazer é essa, que a gente precisa acreditar. E o poder da fé, como a gente vai ver um pouquinho mais adiante, é a força mais poderosa que existe, a fé aliada à oração. Então a gente cria um link, cria uma conexão com a espiritualidade que realiza o que alguns chamam de milagre, de prodígio, que nada mais é do que a manipulação dos elementos do próprio planeta, o que Jesus Cristo fazia. O poder magnético de Jesus, ele pegava elementos da natureza, como ele fez, com salida e lodo, curou um cego. Está lá na passagem, né? Pegou elementos da natureza e curou uma pessoa. Porque Jesus já tinha essa predisposição, já tinha essa evolução. Mas além de Jesus, pessoas infinitamente inferiores a ele fizeram coisas. Pedro, por exemplo. Pedro era um casca grossa, um truculento, bruto. Quando terminou a passagem da vida dele, ele caminhando à sombra de Pedro, projetado em outras pessoas, curava outras pessoas. Muito longe de Jesus Cristo, Pedro era. E chegou a esse ponto. Não só Pedro, como outros apóstolos começaram a fazer curas também. Então, quer dizer, e olha só, lá num tempo bem mais rude, um tempo sem informação, sem tanta coisa como a gente tem hoje.
Só que lá, a conexão com a espiritualidade é como se fosse mais... Hoje, quanto mais informação a gente tem, parece que a gente acredita menos, não é verdade? É um contrassenso, né? Essa informação aqui do magnetismo, o magnetismo é uma ciência que tem mais de 5.000 anos antes de Cristo. Na verdade, o centro de força da alma, nós temos muito mais do que a gente imagina. Os pontos meridianos que a gente vai estudar aqui, a gente vai entender o quanto isso é interessante para a gente. Falando em magnetismo espiritual, que a gente falou, magnetismo mineral, que é o da natureza, o magnetismo humano, que é de pessoa para pessoa, e magnetismo espiritual. Existem casas espíritas que, terminada uma palestra, existe o passe coletivo. Aqui tem passe coletivo? Tem também, não é? Pronto. Pronto, o passe coletivo é o que, como a gente vai ver na Gênesis lá, ó, apontamento para dever de casa, quem quiser anotar. Gênesis lá no item, capítulo 14, curas. É só lembrar do item curas. Aí o item diz lá, ó, na questão 28. A ação magnética pode produzir-se de muitas maneiras. Primeiro, ó, pelo próprio fluido do magnetizador, é o magnetismo propriamente dito, ou magnetismo humano, esse que a gente falou, Gênese, item curas. Pelo fluido dos espíritos atuando diretamente e sem intermédio sobre o encarnado, seja para curar ou para acalmar um sofrimento. Passe coletivo. E o terceiro, pelos fluidos que os espíritos derramam sobre o magnetizador, que serve de veículo para esse derramamento. É o magnetismo misto. Existe aqui em Campina, Elza participa comigo lá na Além, que é magnetismo humano. É um magnetismo mais de pessoa para pessoa. E muitas pessoas são beneficiadas com isso. A gente faz uma ficha médica, um acompanhamento médico, as pessoas levam exames médicos formais e comparam com o tratamento de magnetismo e vai vendo a evolução. Aqui a gente tem o tratamento de cura espiritual, não é? Aí são coisas paralelas, porque assim, quando a demanda é espiritual, se trata o espiritual. Quando atinge o perispírito, que afeta o corpo mais grosseiro, precisa-se de magnetismo. Assim, uma coisa não distingue da outra, uma coisa não prescinde da outra, são complementares, né? Vai da necessidade de cada um. E é interessante a gente, sabendo disso, a gente até absolve melhor o tratamento. Quando você está num templo, você vai receber o passe coletivo, você não tem necessidade do individual, tenha certeza absoluta que os médiuns que estão impondo as mãos, direcionando para o público, são nada mais, nada menos do que fios condutores. Essa energia vem da espiritualidade superior. Aí você diz, poxa vida, se o passe é espiritual, qual é a necessidade do médium? O médium que está encarnado, a pessoa encarnada, a plateia, o público está encarnado e precisa-se da ânima uns dos outros para manipular elementos que vai atuar no físico das pessoas. Então, a espiritualidade trata o espiritual, mas existe a questão de ectoplasma, a ânima humana, que você pode passar a energia através do fio condutor para regular, aliviar dores, perturbações, e a pessoa sai mais equilibrada. E isso acontece também no questão do passe individual. O magnetismo misto é quando a espiritualidade está na câmara de passe atuando numa pessoa e é imprescindível quem vai receber o passe, quem aplica passe, ter essa noção, porque assim, você senta para receber um passe, desconecta do fio condutor, não se preocupa com o fio condutor, se liga na fonte. Eu sempre assim, eu sugiro que a pessoa que está aplicando passe é como se fosse nada mais, nada menos que uma tubulação hidráulica. Eu imagino, quando eu aplico passe, eu coloco as mãos da pessoa, fecho os olhos, eu sei que a fonte não sou eu, está atrás de mim um espírito superior, está me usando, vai estar passando uma energia por mim e vai passar na pessoa.
Aí eu me imagino como se mesmo fosse um chuveiro de luz, recebendo aquela energia e caindo na pessoa. A energia não é minha, né? A espiritualidade vai manipular o que eu tenho de melhor para passar para a pessoa. Vem uma parte de magnetismo espiritual e uma parte de magnetismo humano, é o magnetismo misto. Então, daí, qual é a informação disso para quem aplica? É preciso que o cano esteja fazendo asepsia. É preciso que o cano esteja em constante oração, elevando pensamentos. E quando você é um trabalhador espírita, é por isso que muita gente corre e não aguenta espiritismo, porque espiritismo não é estar aqui conversando, não. Espiritismo é no dia a dia, é da porta para fora. Aqui a gente está só recarregando as baterias. A gente recarrega as baterias aqui para ser lá fora. Isso eu não estou falando só de espiritismo, não. O religioso de verdade. Aí quem é que diz isso? Magal? Não. Cristo. Vigiai e orai. Vigiar o quê? Vigiar sua mente. Vigiar sua mente para que você tenha condição de orar incessantemente. Então, essa questão de evolução, ela é, assim, não é fácil, mas é possível. Principalmente num tempo que a gente está assim, tão materializado. Eu não sei se vocês sentem, mas eu sinto bastante. Que o planeta, assim, a gente está vivendo um momento de muita energia, de muito magnetismo denso, pesado, inferior. As pessoas não estão acreditando mais umas nas outras. Quando se fala em fé, em religiosidade, as pessoas até acham você meio que ridículo. Você fica fora da casinha. A vibe hoje é rede social. Quem não tiver plugado no Instagram não está fora do sistema. E quando você vai parar um pouquinho para falar em moralidade, espiritualidade, crescimento, aí você está fora de contexto. E tudo isso é um magnetismo que você não tem ideia. Quem nunca recebeu o magnetismo pesado de determinada pessoa? Aquele tipo de pessoa, quando chega perto, você se sente mal, que seca, mata uma planta, que adoece um animal. O nome disso é magnetismo. E uma pessoa dessa, se tiver um nível de consciência desse, o mesmo magnetismo poderoso que ela tem pode ser revertido para curar, para ajudar, para servir. Eu tenho um caso muito interessante que Divaldo falou, ele era colecionador de plantas raríssimas, ele tinha um Edelweiss, que era uma planta que só tinha nos Alpes Suíços e tal, que ele é doido por planta. E uma determinada pessoa, acho que vocês já viram isso já, uma determinada pessoa chegou lá para visitar Divaldo, a coitada da planta morreu, né? Começou a secar. E Divaldo se desesperou e tome aplicar passe na planta e orar em aquela coisa toda e tal. Não teve jeito. A planta raríssima, linda, a alegria da vida dele era cultivar plantas, né? É um tipo de orquídea, eu acho, né? Era uma coisa dessa natureza. Mas assim, ele ficou assim, meu Deus do céu, já sei, foi fulana de tal. Aí ligou para fulano de tal, vem aqui que eu quero falar com você. E olha que era amiga dele, né? Aí você matou minha plantinha, tal, tal, tal. Seu magnetismo é muito forte, vamos resolver isso. Orientou ela e hoje ela aplica passe, né? Às vezes você tem um magnetismo pesado, ruim, e não sabe, né? Assim, são coisas que pode ser trabalhada, redirecionada. Muitas pessoas causam mal a outras pessoas sem querer, vampirizam outras pessoas sem querer. E quando você desencarna assim, você continua vampirizando. Aqueles espíritos que colam em você e fica fazendo mal sem saber que está fazendo mal. Algum parente que gostava muito de você, necessitava muito de você, estava sempre perto, desencarnou, continua lhe vampirizando. Então é preciso a gente ter consciência disso para a gente sair dessa linha de magnetismo negativo, né? Eu estou voltando. O maior nome do espiritismo, acho que não existe um nome, uma autoridade espírita maior que essa, né? Chico Xavier. E Chico Xavier fala uma coisa fantástica, ele diz, ó, o médio de cura começa a curar pela fala, que predispõe o enfermo à ação benéfica dos fluidos. E assim, qual é a sugestão disso? A sugestão disso é que a gente erra muito e com muita facilidade na fala, no dia a dia. Às vezes a gente, no nosso desequilíbrio, no nosso descontrole, a gente fala alguma coisa para uma determinada pessoa
E quando a pessoa é sensível demais, ou está melindrada, ou está com depressão, às vezes uma frase que a gente fala, uma coisa, fica marcado por anos, não é isso, na verdade? Então, assim, é muito, muito importante a gente estar no vigiai e orai, vigiar a mente. Esse vigiar e orar é incessante, é necessário, porque às vezes a gente erra sem nem saber que errou. A gente vai falar com uma pessoa, não sabe como a pessoa está, e você também não está muito equilibrado e termina atrapalhando. E isso vale para tudo, vale para as conversações do dia a dia, as piadas desnecessárias, as conversas de mesa de bar. Lógico que ninguém vai deixar de viver, não, né? A proposta não é essa. A sugestão é que tudo isso vai somatizando no nosso subconsciente, na nossa mente, no nosso campo vibratório espiritual, e a gente um dia vai precisar cair a ficha de que tem que arrumar outro rumo, outra direção. Quando a gente reencarna, a gente toma, é como se a gente achasse, tivesse uma convicção plena de que a gente é só isso aqui, que a gente é o que a gente olha no espelho. E é muito difícil se convencer que a gente não é isso. É muito difícil se convencer que a gente é muito mais que isso. Isso aqui é só uma das centenas de roupas que eu estou usando. Esse pedacinho de carne aqui, centenas ou milhares, não sei. Né? E que essa aqui vai ser trocada. Nós somos essência divina, luz. Quando a gente tomar consciência disso, a gente começa de cara a parar com uma das coisas que mais atrapalha a humanidade, que é a comparação. A gente para de olhar, de se preocupar com a vida do outro, de olhar quem é mais bonito, quem tem mais dinheiro, quem tem mais poder, quem mais isso, isso, isso. A comparação é um verdadeiro câncer. Psiquiatras apontam que de 10 a 15 minutos você mexendo lá no Instagram já é suficiente para você entrar em depressão. No estado depressivo, não é depressão não, em estado depressivo. Por quê? Porque você fica lá no Instagram, eita, eu não tenho esse corpo, eu não tenho essa boca, eu não tenho esse peito, eu não tenho essa bunda, e agora? Não é? A gente não fica assim, a maioria das pessoas, eu não tenho esse carro, eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho. Aí você começa a se deprimir. Isso é a psiquiatria que fala isso, os psicólogos também. Então é preciso a gente ter muito, muito, muito cuidado com o que a gente está vendo, o que a gente está repassando os nossos filhos e tal. E a gente vai se vampirizando e não sabe que está se vampirizando. E o nome disso é magnetismo também. A gente vai se magnetizando pelas situações, pelos cenários, pelas pessoas, pelos ambientes. Tudo isso está no campo magnético e a gente não sabe. Né? É por isso que o mal do século hoje é o quê? Ansiedade, angústia, depressão. Lá na Além, no centro de magnetismo, 80% dos casos, 85% é depressão. Depressão, depressão, depressão. Eu achei engraçado que uns 20 dias atrás, mais ou menos isso, umas 3 semanas atrás, eu estava fazendo magnetismo, terminei de falar, aí eu comecei a falar algumas coisas de psicologia com a pessoa e tal, eu disse, eu sou psicóloga. A psicóloga estava lá na mesa para se tratar de ansiedade, né? Uma psicóloga. Então, com certeza, ela estava vampirizada com o meio, com o texto e tal. Né? Ninguém está livre disso. Não é porque para ser psicólogo que não precisa. É um ser humano, igual qualquer um outro. Ele precisa se tratar também. Eu achei muito bonito da parte dela ser, assim, estudar a mente humana e estar lá em busca de ajuda de tratamento. É interessante. O nome disso é humildade. E isso já ajuda muito, muito. E é uma coisa acho que o maior desafio do espírito quando vem para o planeta é se humildar, não é se humilhar. Porque o maior câncer que existe na face da Terra, do ponto de vista espiritual, chama-se orgulho. Orgulho. Eu fiz um levantamento outra vez, no Evangelho segundo o Espiritismo, no PDF, aí eu fui catalogando orgulho e as variantes de orgulho. Dos 28 capítulos que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, 24 tem incidência de orgulho, 156 incidências. Mais de 80% do livro falando em orgulho. Então, tem algumas sugestões. Por que tanta preocupação da espiritualidade falando sobre orgulho? É para nos orientar que a nossa maior dificuldade, o maior entrave da nossa vida está aí. Está num bendito orgulho.
Aí você, assim, é só fazer um raciocínio lógico. As pessoas mais evoluídas que passaram no planeta, procura o comportamento dessas pessoas. Foram pessoas que se humildaram. Madre Teresa, Gandhi, Chico, Irmã Dulce, e por aí vai. Foram pessoas que se despiram do orgulho a caminho em prol da humildade. E essas pessoas, a gente pensa que são pessoas pobres, há muito longe disso. São as pessoas mais ricas que existem, porque são pessoas que estão acima das preocupações humanas. Né? E quem foi que disse isso? Eu vim para o mundo, mas não sou do mundo. Né? Eu vivo no mundo, mas não sou do mundo. Jesus Cristo. Por quê? Mas a gente não está aqui? Tá. E aqui é o quê? Um test drive da verdadeira vida. Né? A gente está aqui, quem garante que vai tomar café amanhã? Ninguém. Esse menino aqui pode ter o quê? 10, 11 anos. Ele pode voltar hoje, lavado espiritual, qualquer um de nós. Né? Então, a verdade, aí você vai voltar para onde? Vai voltar para casa. Sempre voltar para casa. Sempre voltar para a espiritualidade. Então, por que se a verdadeira vida do lado de lá, que é um test drive, a qualquer segundo, eu posso até não terminar a fala, mas eles vão deixar eu terminar porque para não atrapalhar, né, o meio de campo, né? Eu acho que dá tempo de terminar a fala. Então, poxa vida, então por que eu não deposito nesse banco espiritual? Eu só deposito nesse bendito banco material, porque por que eu estou tão colado nisso aqui? Não é para deixar de viver, é para viver. Agora, sabendo que o verdadeiro está lá. Né? A Terra é uma cópia do plano espiritual, como diz no livro Nosso Lar. Né? Então é isso. Centro de força da alma. Por que centros de força? Os indianos já estudam isso há mais de 5.000 anos, e na verdade, a gente vai falar só de 7, mas na verdade são 108 pontos meridianos que tem no corpo. 54 de um lado, 54 do outro, e a gente vai falar só do que é tratado no centro espírita, e é só o frontal. Ainda existe o posterior e muita coisa. É uma conversa muito longa. É só uma pincelada para a gente ter noção de como é que funciona essa questão de magnetismo e centro de força. Como é que a gente pode se melhorar e se cuidar sobre isso. E nós temos aqui na linha de frente do nosso corpo, regendo o nosso perispírito, 7 centros de forças, que a gente tem o coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, a gente tem aqui o gástrico, né? O genésico e o básico. E é muito interessante saber qual é a função e a relação disso com a nossa vida. É interessantíssimo, que a gente vai ter uma pincelada básica aqui, ó. Como a gente falou, né? São os 7 chakras. Os hindus, eles trabalham o chakra de baixo para cima. O primeiro chakra para eles é o chakra básico que liga à terra. A gente vai falar no sentido inverso, de cima para baixo, por quê? É a forma com que a gente aplica passe nos centros espíritas, né? Que a gente faz uma aplicação de passe de cima para baixo. E isso não é só um movimento de braço fortuito e aleatório, não. Existe uma explicação e uma lógica para que você vá impor as mãos na cabeça da pessoa e vá descendo. É para atuar nesses 7 chakras. Né? Então a gente tem aqui ó, o coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, gástrico, genésico e básico. Né? O coronário é o chakra que está acima da cabeça, é o que faz a relação com a espiritualidade, que nos dá a compreensão de tudo, nos liga à nossa essência. Por ele professamos a nossa fé. Quando a gente está em estado de oração, é o coronário que está sendo mais ativado naquele momento. Quando ele fez a prece inicial, o que mais foi utilizado nele foi o coronário, a ligação com a espiritualidade. É o chakra mais importante, pois é o responsável por energizar o cérebro, tem influência nas funções mentais e na produção de serotonina, o hormônio do bem-estar, pois regula o sono, o apetite, o humor, entre outras funções. Já está fazendo uma conexão de espiritualidade com saúde mental. Né? A medicina do futuro, tenham certeza. Alguém já assistiu o filme Nosso Lar aqui? Quem não assistiu, assista, porque tem lá a medicina do futuro que já está começando a ser tratada aqui, uma palhinha. Magnetismo e outras coisas já é uma pitada do que é feito nos planos superiores. Como diz lá o benfeitor de André Lísias,
A Terra é que é uma cópia daqui, André. Então, o que a gente recebe aqui de informação é o que é permitido vir de lá para cá. Quando a ciência descobre, o nome já está dizendo, a ciência descobre. Você só descobre o que está coberto. Se está coberto é porque já existia. Ciência não inventa nada. A ciência só descobre. O que é permitido de informação de lá para cá, a ciência descobre o que já está, o que é permitido descobrir, como o controle remoto, a tecnologia, tudo. Então é muito importante a gente saber disso, dessa medicina do futuro. No futuro, um planeta regenerado vai ser menos bisturi e mais imposição de mãos. Isso aí, vamos trabalhar para a gente ficar nessa praia, né? Porque tem uma turma que não dá mais tempo, que está desencarnando e, não dá mais para tu não. Pega aquele trem, tu vai ter que voltar para um planeta inferior, mais grosseiro do que o próprio planeta Terra. Que não dá para tu. A gente já tentou, fez o que pôde por você, mas você não quis aprender. Está teimando, renitente. Então, aqui agora, isso é bíblico, não é só conversa besta de Magal, não. Os mansos herdarão o quê? A terra. Foi Jesus que disse isso? Ele não disse os mansos herdarão só o céu, os mansos herdarão a terra. E essa herança de herdar a terra é um planeta regenerado, onde a maioria das pessoas vai estar pensando no bem, né? E aqueles que não quiseram, teimaram, não. Então agora essas pessoas conquistaram o direito de viver em comunidade, uma comunidade mais tranquila, mais harmoniosa, com menos violência. Já pensou? Mundos com menos violência, com menos materialidade negativa, né? O frontal. O que é que o frontal tem? É dele que saem todos os comandos para o corpo todo. Também cuida do lobo frontal, que representa a nossa porção lógica, nossas ideias, raciocínios e pensamentos, nossa capacidade de aprendizagem, observação e intuição. O chakra frontal fica na região aqui no terceiro olho, como chamam os hindus, né? Entre um olho e o outro. E é um chakra importantíssimo para a nossa cognição. As pessoas, quando estão em depressão, elas ficam muito perturbadas, não conseguem raciocinar direito. E esses dois chakras, junto com um chakra na altura do baço, que é o esplêndido, a gente trabalha muito passes dispersivos nesses chakras, porque são chakras que têm muito acúmulo de energia, de emoção, de pensamentos, né? E as pessoas precisam muito de dispersão. E é importante saber disso quem aplica passe, porque se uma pessoa estiver muito ansiosa, muito perturbada e tal, não é muito interessante você impor energia. É importante você dispersar a energia. E se você puder, assim, e a gente ter essa informação, até quando tem alguém falando em público, alguém que quando for tomar passe e tal, se alguém precisa passe dispersivo, eu já vi muitos casos de pessoas saírem mas assim, saem com dor de cabeça de sala de passe. Eu já vi, além, uma pessoa saiu pior do que entrou, porque estava com uma depressão profunda e não se comunicou direito com a pessoa que ia aplicar passe, a pessoa fez muita imposição no coronário e a pessoa saiu tonta. Aí depois precisou dispersar, né? E é importante saber disso. Isso é ciência pura. O espiritismo nasceu através de quê? A base do espiritismo é ciência. Ciência, filosofia e religiosidade. O Evangelho segundo o Espiritismo foi o terceiro livro, né? Primeiro o livro dos Espíritos, depois o livro dos Médiuns, só informação. Aí depois surgiu o Evangelho segundo o Espiritismo. Depois Gênesis, depois Céu e Inferno. Né? E existe uma explicação lógica para isso. Né? Era um momento que a humanidade precisaria de informação, não ficar só naquela questão de acreditar por acreditar, a fé cega. A gente passou a ter a fé raciocinada. O laríngeo é o chakra que está aqui na base do laríngeo, né? Da garganta. Ele vincula-se à tireoide e paratireoide. A tireoide tem como função filtrar o sangue e regular os ciclos menstruais das mulheres. Olha que interessante para as mulheres. Então é muito interessante também saber disso. E nos centros de magnetismo se trabalha muito esse chakra. É responsável pela comunicação, pela expressão das ideias, verbalização e concretização de projetos. Fisicamente, cuida da boca, garganta e vias respiratórias.
é o chakra que eu mais estou usando agora nesse momento. Eu estou fazendo muito uso da fala, da respiração e tal. Então, é o chakra que a espiritualidade possivelmente está me ajudando para poder fazer essa exposição. O cardíaco é nada mais, nada menos do que o equilíbrio entre o céu e a terra. Esses 3 primeiros chakras que a gente falou aqui, ó, coronário, frontal e laríngeo, ele tem um poder de alta rotação, de alto giro. E assim, o cardíaco já é um chakra de rotação média e os 3 de baixa rotação. O cardíaco ele faz uma ponte entre as sensações magnéticas da Terra com a espiritualidade. É muito interessante a gente saber disso, porque daí a gente cuida melhor do nosso coração. É responsável pela energização do sistema cardiorrespiratório e por toda a energia do tórax. O chakra do coração tem a função de equilibrar as energias de todos os outros chakras, pois está no centro, tendo abaixo dele 3 chakras inferiores associados à existência na Terra e acima 3 chakras superiores, mais sutis, associados ao plano espiritual. É o coração que conecta o céu com a terra. É a conexão da espiritualidade através da matéria. Esse bichinho sofre. Ele sofre porque ele fica fazendo aquela assim, a junção de você tentar se elevar espiritualmente, mas sentindo os impactos do dia a dia. E quando você cuida mal dele, aí a coisa desanda, né? Precisa a gente ter muito, muito cuidado com o que a gente está fazendo do nosso coração. Vamos nós aqui. Falando rápido demais, mas para a gente poder trocar mais ideias aqui. Como é que está o tempo? Esse gástrico, a maioria das pessoas está sentindo muito distúrbio no gástrico. É interessante que as pessoas pensam às vezes que é só por questão de comida, mas não é só por questão de comida, é por conta do psicológico. Quando você afeta o psicológico, os chakras superiores, você também afeta o gástrico. As pessoas que estão com problema de angústia, ansiedade, depressão, todas elas sempre têm algum desarranjo gastrointestinal. Quando você está muito perturbado, angustiado, as pessoas não sentem vontade de comer, alguns comem demais, sentem azia, má digestão, muita coisa disso relacionado ao psicológico. Ele fica mais ou menos 1 ou 2 dedos acima do umbigo, né, o gástrico. Está ligado ao pâncreas. Ele influencia nossa relação com a matéria, com o poder pessoal. Nesse chakra ficam retidas, emoções densas como raiva, mágoa, eu estou meio cego aqui. Raiva, mágoa, medo, tristeza, rancor e ansiedade. Então, assim, quando você está com esses sentimentos, é como se você estivesse tomando todo dia. Não, hoje eu vou tomar uma pílulazinha de veneno para o meu gástrico. Todo dia você está tomando uma dosinha de veneno para o seu sistema gástrico. Então, é por isso que é interessante a gente se humildar e tentar vencer esses pensamentos aqui. Esse aqui, muitas fichas a gente pega isso aqui, mágoa, né? Mágoa, o tempo todo mágoa. E esse pensamento, pode ter certeza que prejudica demais e prejudica fisicamente a gente. Então, o que fazer? Volta de novo para Jesus. Vigiai e orai. Procurar entender as pessoas como realmente são, como nós somos, aprendizes, né? A gente está aqui, tem uns que deu um passinho a mais, outro um passinho a menos. Se você deu um passinho a mais do que o namorado, o noivo, o marido, então se você está se humildando, a primeira coisa que você tem que fazer, você não pode se julgar superior. Se você está se melhorando e se julga superior, tem alguma coisa errada, você está equivocado. Aquela pessoa volta para Jesus de novo, sempre Jesus. Eu vim para quem? Para os doentes. Jesus, ele dizia, eu vim para os doentes. Então, se você quer se consociar com ele, você quer ser parceiro dele, quer ajudar ele, e você está se melhorando, está se curando, o que é que você deve fazer? Auxiliar um doente. Mas não, quando a gente... Aí volta para o orgulho. Quando o orgulho está mais exacerbado,
A gente já se acha melhor e uma pessoa que está doente e a gente já, não, vaza, eu estou evoluindo, te vira, não quero conversa contigo, não. Às vezes a gente tem um problema de relação e sofre uma mágoa muito grande, só faz mal, só magoa, só erra quem está doente da alma. Uma pessoa que está de bem com a vida, ela não faz nada disso. Ela quer mais é que os outros sejam felizes. Só que o nosso conceito de felicidade ainda é equivocado. A gente às vezes está feliz, mas eu estou feliz, eu estou de boa, estou de bem com a vida. E a gente esquece um pouquinho. E aqueles que não estão, se vira, problema seu. Mas não é bem assim. A felicidade ela só tem sentido se for sem prejuízo de ninguém. Eu guardo sempre essa frase para mim. Felicidade só faz sentido se for sem prejuízo de ninguém. Se de alguma forma você está sendo feliz em detrimento da felicidade de outro, isso é qualquer coisa menos felicidade. Isso é ilusão. Isso é ilusão. Então, é consciência. E o que é consciência? O que é que está escrito na nossa consciência? Livro dos Espíritos. As leis de Deus. Né? É muito, muito complicado. Nós espíritas, a gente fala muito sobre livre-arbítrio, né? Eu tenho um livre-arbítrio, eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. A vida é minha e tal. É até engraçado, porque o que é livre-arbítrio? É a liberdade de fazer o que quiser? Bota uma aspa tamanho da pessoa. Livre-arbítrio é nada mais, nada menos do que a liberdade que você tem para usar a sua consciência. A liberdade que você tem para usar a sua consciência. E o que é que está escrito na sua consciência, na nossa consciência? As leis de Deus. Em outras palavras, livre-arbítrio é a liberdade que você tem para usar as leis de Deus. E a gente acha, não, é para eu fazer o que eu quiser. Não, lógico, você faz o que você quiser. Você planta, mas vai ter que colher o que plantou. Você plantou feijão hoje, daqui a 3 meses, aí volta lá na lavoura. Eita, rapaz, eu queria milho. Já era, não tem mais como colher. Você plantou feijão, como eu quero buscar milho? Mas eu quero feijão. Quer feijão? Então plante, faça um novo plantio, para no futuro você colher feijão. A mesma coisa para felicidade. Você quer felicidade? Por que você plantou tristeza? Como é que você quer felicidade se você plantou tristeza? Não faz sentido, é raciocínio lógico. Né? As leis divinas são imutáveis, não tem a ver se você é mais bonito ou mais feio, se você é pós-doutorado ou é ignorante, não. Serve para todo mundo, não é verdade? Então é por aí. Então o gástrico, ele está relacionado a esses pensamentos. Quem tiver com ele, procurar se tratar. É muito importante a gente ter humildade para reconhecer que precisa de ajuda. Eu mesmo já fiz, no início do ano passado, eu fiz um tratamento lá na Além, porque eu estava me sentindo necessitado. Eu passei por um processo muito pesado na minha vida, uma reviravolta na minha vida, e entrei no estado depressivo. Entrei no estado depressivo punk. E eu estava assim, sufocado. Aí disse, não, pelo amor de Deus, agora é a hora de cuidar um pouquinho de mim. Aí fui atrás de ajuda, recebi ajuda, recarreguei as baterias. Aí depois a espiritualidade disse, agora vá fazer o que você devia ter feito mais e fez pouco, que é trabalhar. Vá trabalhar as mazelas passam, não é assim? É só através do trabalho, não tem outra conversa não. Não tem outra conversa, só com oração, eu vou orar bastante que meus problemas não vai. É querer, grosseiramente falando, como eu falo com um amigo meu, que ele é bem truculento, ele disse, rapaz, você está querendo fazer Deus de otário. Tu pode até tentar, mas tu não vai conseguir não. É querer fazer Deus de besta. Você achar que fazer um monte de besteirolas, aí depois se ajoelha, ora e Deus perdoa e depois você começa tudo de novo. Aí não dá. Você precisa resgatar. Você precisa corrigir. Se você sujou, você tem que limpar. Não é você sujar e passar, limpa aí para mim. Não tem essa. A espiritualidade não vai facilitar, não. Por quê? É a única forma da gente crescer, não tem duas formas. Só tem, infelizmente, a gente ainda precisa muito de passar pela tribulação, pelo sofrimento, pela cobrança, porque senão a gente não aprende, não. Só com conversa ninguém aprende, só com essa conversa não aprende, a gente só aprende no dia a dia. Né? No dia a dia que a gente aprende de verdade. Exercitando, é só exercício. Né?
O gástrico ele também é responsável por absorver a energia dos alimentos e distribuí-la para todo o corpo. É um dos chakras mais suscetíveis à rotina. É um dos que mais sofre, né? Porque até quando quando você está se alimentando com esses pensamentos aqui, ó, a comida está fazendo muito pouco benefício, muito pouco benefício. Você está comendo só para se manter em pé, mas não está necessariamente alimentando o corpo como deveria. E assim, dá até uma pausa, assim, eu gosto também de ver outras culturas, outras informações, além do espiritismo, que é muito bom, né? Eu gosto muito de budismo, do yoga e tal. Tem um Sadhguru também que ele fala umas coisas muito interessantes, que ele diz que a gente não tem respeito pelos alimentos. A gente coloca um prato de comida na nossa frente e a gente não para pensar o que está ingerindo. Eu achei que, rapaz, é muito sério mesmo. Num prato de alimento, a quantidade de energias que foram gastas para aquele prato estar na tua frente. Desde quem plantou, de quem colheu, de tudo, de tudo. Quantas pessoas se mobilizaram para aquilo estar na tua frente. Isso é do ponto de vista logístico. Acima disso, do ponto de vista da natureza, do presente de Deus, colocar aqueles elementos assim, rigorosamente calculados para te dar vida. Cada um tem uma função específica. O feijão tem uma função, o arroz tem uma função, a banana, tudo, tudo. Isso já vem pronto da natureza. Uma ciência divina e perfeita que vem da natureza, só para você botar ali na tua frente e ingerir. Então, você pensar até sobre isso, pode ter certeza que é evolução também. Faz toda a diferença. E aqui um alimento chega até a curar, se você colocar o magnetismo necessário no que está na tua frente. E isso é magnetismo também. Pode ter certeza. Chakra genésico é o chakra sexual, né? Ele energiza toda a área genital e urinária. Também cuida da filtragem e circulação de líquidos nos rins e da expulsão das excreções do corpo. E assim, para além disso, não é? O chakra sexual, a gente percebe muito que, além dessas funções orgânicas que ele tem associado ao próximo chakra, que é o básico, são chakras que estão bem mais próximos à Terra. O que é que isso quer dizer? Estão muito mais próximos à materialidade, muito mais próximos a instinto. E é preciso saber lidar com eles para que a gente não se perca. E quando você associa, quando você liga uma coisa a outra, instinto, materialidade, com meio social, com redes sociais e tal, aí você vai fazendo mau uso do corpo. Você vai perdendo a noção de para que serve o seu corpo, né? Aí você começa aqueles objetos de conquista, os desejos, os prazeres exacerbados, aquela competição masculina e feminina, quem é mais gostoso, quem é mais atraente, quem é mais isso, quem é mais aquela coisa toda. E isso desregula muito, adoece. A gente não tem ideia de quantas pessoas estão adoecendo e reencarnam com problemas de doenças, porque cada mau uso que a gente faz em determinada parte do nosso corpo, pode ter certeza, é uma fotografia, é como se a gente desse um carimbo no perispírito. Você carimba lá o perispírito, bem carimbadinho, para que na próxima encarnação, eu vou precisar de uma doença aqui. Por quê? Porque você fez mau uso do corpo ali, naquele ponto. Seja no coração, na cabeça, na parte sexual, em qualquer ponto. E isso é a espiritualidade que nos diz. É uma fotografia, né? As curas espirituais, com certeza, a espiritualidade vê o perispírito, sabe a origem daquela doença, onde precisa ser tratado. E por que a espiritualidade cura? Porque naquele momento, aquela pessoa conquistou o direito, o merecimento de poder, pronto, a sua moratória. Como Jesus dizia, vá e não peques mais. É assim, a pessoa termina de se curar e depois, vai se lamear de novo. Mas paciência, né? É de cada um. Vamos nós aqui. Falta quanto, Elza, aí? Tá perto? Eu estou sem relógio aqui. Mas já tá finalizando para a gente conversar.
Não, mas já está finalizando, com mais 5 minutinhos ou menos. O chakra básico, quando a gente fala esses dois chakras, um reverso do outro, esse chakra aqui, a gente imagina aqui que nele existe um cone voltado para a espiritualidade. E esse aqui é um cone voltado para a Terra. Porque é a forma física dos chakras, sabe? Eles são como se fossem cones mesmo, em forma circulatória, que captam a energia da espiritualidade. E o básico, ele capta a energia da Terra. Então é um chakra que está muito ligado. Esse chakra está ligado às glândulas suprarrenais responsáveis pela liberação do sangue, no sangue do hormônio da adrenalina, que nos impele a preservar a nossa vida diante das situações de perigo ou de decisão, além da absorção de energias telúricas pelo espírito direto da energia do corpo e da circulação do sangue. É um chakra que ele é muito útil nas questões do instinto de defesa, né? Agora, sim, é preciso também estar muito, muito, muito regulado. E através dele a gente capta boas energias do magnetismo mineral que a gente falou. Se você vai para a praia, fica descalço, entra no mar, você vai numa grama dessa, coloca os pés no chão. Se você fizer isso mentalizando e com consciência, pode ter certeza que você já sente um alívio. Quando a gente bota os pés na praia, né, já dá logo uma relaxada. E quando você faz isso com uma conexão espiritual, aí nem se fala. Para a gente ter ideia do que o magnetismo, o poder do magnetismo nas nossas vidas, lá no Livro dos Espíritos, no final do Livro dos Espíritos, quando a gente terminar de ler as questões, é interessante que a gente leia as conclusões. Aí na primeira conclusão do Livro dos Espíritos, eu tirei um trechinho para a gente ver o tamanho, a dimensão do que é o magnetismo nas nossas vidas. Livro dos Espíritos, na quarta parte, das esperanças e consolações, na conclusão 1. Eu tirei só um trechinho, que o texto é bem grande. Aí diz assim: que de magnetismo terrestre apenas conhece o brinquedo dos patinhos imantados, que sob a ação do ímã se movimenta em todas as direções numa bacia d'água, dificilmente poderia compreender que ali está o segredo do mecanismo do universo e da marcha dos mundos. Não é pouca coisa, né? Aí a gente tem a dimensão, tudo que a gente pode imaginar está atrelado, está associado a magnetismo. Aí você vai lá para Emmanuel, tudo é pensamento. Aí foi por isso que eu fiz aquela primeira exposição, né? O magnetismo do pensamento. Essa aqui é a continuação da fala anterior. O quanto a gente pode magnetizar positivamente e negativamente uns aos outros. E a sugestão dessa exposição era essa, né? Espero ter contribuído de alguma forma e a gente ter uma noção melhor no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana, a gente poder se magnetizar melhor. No dia a dia, você sai para comprar um pão na padaria, presta mais atenção. A pessoa que está colocando o pãozinho lá na sacola e vai te entregar, ela pode estar, sei lá, triste, ou magoada, deprimida, ou com depressão. O que é que você pode fazer? Quando você der um bom dia a alguém, dê um bom dia com vontade. Quando for apertar a mão de alguém, aperte, imaginando que você está passando uma boa energia para a pessoa. À distância, você pode emitir energia no terceiro olho da pessoa. Uma pessoa que está triste, angustiada, deprimida, você, sem falar nada para a pessoa, não precisa nem saber que você está mandando uma boa energia para ela. Você só olha no terceiro olho e imagina, tenha calma, tenha paciência, tenha força, tenha fé. Tenha certeza que essa energia chega na pessoa. É aqueles pensamentozinhos que vem e a gente não sabe de onde veio. Alguém, quando está orando para a gente, está magnetizando a distância. Aí você está com um pensamento ruim, vem um pensamento bom, uma intuição. Ou é a espiritualidade ou é alguém. Você vai visitar um doente no hospital, se não puder fazer nada por ele, fica só à distância e mentaliza na mente dele, está mandando energia, força, tenha calma, tenha paciência, tudo passa. O nome disso é magnetismo, né? Eu espero ter sido útil, tudo de melhor. Tem uma música de Flávio Venceslau que eu acho que é puro magnetismo, Te desejo vida. Depois você bota na internet, conhece, né? Então, para vocês, eu desejo a sorte de tudo que é bom, né? Muito obrigado.